Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está numa plataforma de número 253. Estou aqui com minha amiga Letícia Moreira e por erro meu, eu achei que ela não gostaria de participar do meu podcast. E por isso que por muito tempo ela não foi convidada. Porque eu lembro de ter colocado a Letícia no meu bloco de notas, que é um bloco de notas pessoal, que tá lá todos os meus convidados. E por algum motivo ter tirado ela, porque eu ouvi alguém falar que ela não participaria, ou errei, né? Confundi ela com outra pessoa. Mas ela está aqui, é uma pessoa que eu gosto muito, gosto de graça. Costumo dizer que existem pessoas na vida que a gente gosta porque o destino nos faz gostar. Já tem pessoas que a gente gosta de graça, gratuitamente. Mesmo que a pessoa cague na sua cabeça, você ainda vai continuar gostando dela. E a Letícia é um exemplo desse tipo de pessoa que eu gosto. E para quem não te conhece, minha amiga, se apresente, fale quem você é e muito obrigado por aceitar meu convite. Imagina, John, é um prazer. Eu que achei que nunca seria convidada. Enfim, meu nome é Letícia, eu trabalho com o Jonathan, né? E assim, super acompanho o canal, ouço todos os podcasts dele e assim, não vi a hora de me chamar e eu não entendi por que ele achou que eu não participaria. Mas tudo bem. Foi tanto que quando a gente conversou e você falou, eu tomei um susto. Eu falei, como assim, Letícia? Você disse que não... Falou, isso nunca saiu da minha boca que eu não participaria. Eu nunca falei isso. Tenho te confundido com a Kelly, que falou isso, com a Esté, Vecchio, com a Erika, enfim, com algumas pessoas. E vamos lá, Letícia. O Plataforma ele é um programa de bate-papo, né? Eu gosto de separar um pouco essas duas coisas, entrevista e bate-papo, porque bate-papo não tem precedentes, digamos assim. E eu gosto de ouvir histórias. O programa ele foi criado com esse intuito, né? Ouvir histórias é algo que eu, Jonathan, como pessoa física, gosto muito de fazer. Eu gosto de ouvir as pessoas. E eu queria que você contasse um pouquinho de quem é a Letícia, né? Onde nasceu, o que gostava de fazer, infância, adolescência. E na medida que você for contando, se tiver alguma coisa que eu queira aprofundar, queira conversar, eu te interrompo e a gente aprofunda, beleza? Beleza, Joe. Fica à vontade. Então, eu sou Letícia, moro aqui numa cidadezinha no interior de São Paulo, mas como eu costumo dizer, não é interior, cidade grande, Sorocaba, Campinas, não, gente. É interior mesmo, assim. Garça é uma cidade bem pacata, bem tranquila, gosto daqui. Tive agora contato com São Paulo, depois que eu fui trabalhar, né, na empresa. E assim, sou uma menina tranquila. Sou apaixonada por animais. Assim, acho que quando perguntam quem é Letícia, esse é o meu primeiro foco. Sou apaixonada por animais e sou apaixonada no simples. Parece até clichê falando assim, né? Mas sou apaixonada em coisas simples, tranquilas. Gosto muito de ler, gosto de estar sempre tendo conhecimento das coisas. Eu gosto de saber sobre o que eu tô falando. Tipo, tem uma conversa ali sobre tal assunto, tem uma bagagem para participar, tá falando de tal assunto ali. Sabe o mínimo para participar. Sou formada em gestão empresarial, gosto do curso também, adorei fazer sobre isso. E, assim, uma vida comum, digamos. Então você nasceu em Garça mesmo? Você sempre morou aí? Nasci em Garça. Nasci aqui, até cheguei a morar fora, Joe. Morei um tempinho fora, mas voltei pra cá. É assim, não é... A cidade não é aquela coisa que fala, aqui dá pra você crescer. Não, aqui dá pra você ter uma vida tranquila. Mas assim, é sempre do mesmo. O tempo todo. Aqui é uma cidade universitária, inclusive. E o pessoal que vem aqui, né, pra estudar, costumam falar Garça, cidade Garça Véia, que é uma cidade parada no tempo ali. É engraçado esse negócio, né, que tipo, eu moro numa capital de um estado, que é o Acre, mas é um lugar onde esse discurso ele tá muito presente também, assim, de querer morar em outro local. E eu acho que por São Paulo, né, ser magnífica em tamanho, ser tão grande, talvez exista essa coisa de, você tem que sair da cidade pequena. Eu gravei com a Juliana recentemente, que mora em Marília, e ela falou um pouco sobre isso, que Marília é uma cidade ótima para velhos. Porque não tem muita coisa pra fazer e tal. Mas eu acho que é assim, cara. E eu acho que também é coisa da maturidade, né? Quanto mais uma idade você vai chegando, você vai percebendo que talvez morar num lugarzinho mais tranquilo, principalmente no mundo que a gente vive hoje, caótico do jeito que ele é, seja melhor, né? Sim, com certeza. Eu nunca tive essa vontade de sair daqui. Pode, assim, falar assim, mas quando você era adolescente, é careta, não tem a mentalidade de crescer. Eu sempre quis vencer aqui, onde eu tava, assim. Sim. Será comodismo? Não sei, pode ser que seja. Mas eu nunca tive essa vontade de ir pra fora e não conhecia São Paulo. Não tinha noção. Hoje, conhecendo, não mudei minha opinião, não moraria. Talvez,
assim, se tivesse a oportunidade, uma cidade um pouquinho maior que aqui, por alguns outros recursos, principalmente depois que eu fiquei doente, precisei, né, de alguns recursos médicos, que aqui não tem muito, mas não mudaria. Gosto muito daqui. As pessoas me perguntam também se eu sairia do Acre, eu falo, cara, só pra viajar mesmo, mas morar... E essa mesma coisa que você falou, fui em São Paulo, beleza, que eu não fui em São Paulo capital, mas pouco que eu vi também, gostei muito de Atibaia, acho uma cidade belíssima, achei muito da hora, mas também não sei se eu moraria lá não, porque a própria Atibaia já é algo muito diferente de Rio Branco, assim. E eu acho, e eu quero te perguntar agora sobre isso, já que a gente tem essa identificação com o lugar que a gente mora, eu acho que isso forma a nossa personalidade, né? Eu sempre gosto de falar, quando eu falo do Acre para as pessoas, meus olhos enchem de brilho, porque eu acho que eu ser acreano faz parte da minha personalidade. Não é uma coisa excludente, não é uma coisa que tá fora de mim, entendeu? Existe, o Jonathan, ele só é quem ele é, porque ele nasceu em Rio Branco, ele mora em Rio Branco e ele ama Rio Branco. Porque talvez se eu não tivesse essa paixão enorme pela cidade que eu moro, e não só pela cidade, pelas pessoas que aqui estão também, talvez eu fosse outra pessoa. Talvez não, eu seria uma outra pessoa, né? Com outros pensamentos, com outras formas de ver o mundo. E eu não tô fazendo juízo de valor, tá? Não tô dizendo que quem não gosta de morar onde mora tá totalmente errado. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu só tô dizendo que isso faz parte da nossa personalidade. Tipo, tem muito de Rio Branco no Jonathan. E eu queria te perguntar, o tanto de garça que tem na Letícia? Ah, tem tudo. Tem tudo de garça em mim. Porque, assim, desde nova eu fui na contramão. Porque, assim, muitos dos meus amigos que estudaram comigo foram fazer faculdade fora, foram pra fora. Alguns voltaram, outros ficaram. E, assim, não é de agora, como você disse, com a maturidade a gente passa a ver também. E, assim, essa é uma ideia que me seguiu durante toda a vida. E tem muito, assim, de garça. Como você falou, eu sou o que eu sou hoje pelo ambiente em que eu cresci, assim, por ser mais tranquilo. Às vezes, assim, tem aquela... Acho que isso deve ocorrer com você também, por não termos uma cidade, uma metrópole, assim, tem um pouco da ingenuidade de convívio das ruas. Mas, assim, aqui não tem nada, não tem, tipo, festas, baladas, essas coisas, mas nunca me fez falta, assim. Nunca falei assim, quero ir pra lá, ou porque não tem faculdade tal, ou não tem tal coisa, nunca me fez falta. Tipo, eu sempre procurei me adaptar ao que tinha aqui, e assim, Garça, assim, também de certa maneira, tá muito bem localizada ao redor de outras cidades maiores, então é longe, assim, pra ir tudo, mas se precisar vai, assim, tem muito de Garça na Letícia, no jeito de falar da Letícia, nas ideologias da Letícia, e assim, sofro um pouco com a mentalidade do interior, principalmente interior de São Paulo, que muita coisa hoje não se encaixa, assim, mas não de Garça, é cultural regional. Sim. Muita coisa eu não concordo que eu amadureci, mas mesmo com todos esses pormenores, eu não sairia de Garça. É interessante isso aí, porque Rio Branco também é uma cidade, infelizmente, muito mais voltado para a direita. E então a galera tá muito enraizada com esse pensamento muito tradicional. Eu acho que não é nem tradicional, é mais conservador, né? Porque tradicional é uma coisa boa, mas essa coisa conservadora infelizmente. E assim, eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque eu acho que assim, existe um discurso muito grande que eu acho legal, que as pessoas falam, eu quero ter dinheiro para viajar. E aí eu fico pensando, cara, o que é legal numa viagem, né? É você conhecer outro lugar, né? A gente viaja para conhecer outro lugar, as belezas de outro lugar, e onde você mora é onde você mora. É onde você passa a maior parte do tempo. É onde você tem conhecimento, né? Você conhece as coisas ao seu redor. É por isso que eu falo que eu não demonizo quem quer sair de onde mora, entendeu? Eu não demonizo quem saiu do Acre para ir para Santa Catarina, por exemplo. Tem muitos amigos meus que foram. Não demonizo. Eu acho que todo mundo que não se sente bem no local que está, tem que procurar um lugar que se sinta bem mesmo, né? E aí você até mencionou no começo, né, que pode ser comodismo, que é isso que as pessoas fazem a gente pensar. Sim. Que querer estar num lugar que se sente bem é comodismo. Sendo que, cara, é só o seu lugar que você se sente bem. Não vejo sentido em você querer ir para lugares que você não tem necessidade nenhuma. Ainda tem essa outra questão, né? A gente cria necessidades para poder embasar um pensamento que não existe, né? Que não existe. Eu gravei com a minha mãe recentemente, e nesse episódio eu falo, né, para ela do quanto que ela foi importante para minha formação como pessoa, no sentido de não me forçar a nada. Então, por exemplo, a minha mãe sempre deixou claro que queria que eu fosse militar, mas a minha mãe nunca falou, você tem que virar militar. Não, ela só deixou claro para ela o desejo dela, mas a minha mãe sempre deixou claro que queria que eu fizesse faculdade, mas nunca falou, você
tem que fazer faculdade. Não. E eu não fiz. Ou seja, minha mãe sempre me deixou livre para fazer o que eu quisesse, mas não anulou a vontade dela. E eu acho que é um pouco isso também que a gente precisa entender. A gente tem nossas vontades, e as nossas vontades elas têm que ser respeitadas, mas fora isso, tem também a necessidade das coisas, né? Tipo, por que que você tá fazendo o que você faz? Eu acho que eu viajei um pouquinho mais, tu entendeu, né? Não, eu entendi sim. Essa questão, inclusive, que você tocou, eu acho que a sua mãe entendeu tudo, porque assim, a partir do momento que a gente, acredito, não tem filhos, né, mas a partir do momento que você tá formando o caráter e personalidade de outra pessoa, é outra pessoa. Então, assim, como você citou, o que as pessoas acham é comodismo, o que é. Não, tipo, é outra pessoa, as necessidades da outra pessoa, o que a outra pessoa acredita, o que a outra pessoa precisa. E assim, sua mãe aprendeu tudo com isso, porque sabe tudo, porque eu gostaria, mas eu gostaria pro outro, o que a gente sempre gosta pro outro. Eu gostaria que tal pessoa fosse assim. Às vezes nem isso se estende além de filhos. Eu gostaria que fulano se mudasse daqui, gostaria que fulano fosse para outro lugar, mas eu quero, fulano quer. Isso é necessário para mim, mas para fulano é necessário. Então, acredito que, assim como eu, você também teve essa estrutura, essa raiz no local, e eu acho que é o que faz a nossa história, e acredito que ainda temos bastante história nesses locais que escolhemos viver. Pode ser que daqui a 10 anos estejamos falando de que estamos em outro lugar, Sim, que claro. temos a necessidade de estar, que mudei completamente, pode ser, mas pode ser que não. Pode ser que não, Inclusive, antigamente eu era bem radical. Eu falava assim, não, eu jamais moraria em outro lugar. Agora não, agora eu mudei a minha opinião. Eu falei, cara, talvez para passar uma temporada em outro lugar, eu passo, de boa. Assim, eu não me imagino definitivamente morando em outro lugar. Isso aí não. Se eu for para sair do Acre para ir morar em outro lugar, tem que ter prazo. Não, é 2 anos? Tá, beleza. É 1 ano, é 5 meses. Agora, a vida toda longe daqui, eu não me imagino. E assim, eu acho, tem gente que fala, né? Não, você precisa ter outra experiência para mudar, mas eu não preciso, não. O fato de eu não querer é determinante, entendeu? Eu não preciso, tipo assim, como é que eu sei que eu gosto ou não gosto de tal comida? O cheiro. Se eu comer para não gostar, o cheiro já não. O abacate, por exemplo. Eu não gosto de abacate. Não gosto de abacate, aí a pessoa, mas come abacate. Eu não gosto de nada de abacate, tá? Não gosto da vitamina, não gosto de nada de abacate. Porque a abóbora, por exemplo, eu não gosto de abóbora. Mas eu como o doce da abóbora. O doce da abóbora eu gosto. A abóbora bem refogadinha, dependendo também, mas eu não gosto. O abacate eu não como de jeito maneira. Porque só o cheiro já me causa estranheza. Então, eu preciso comer o abacate para saber? Não, só o fato de eu não ter desejo nenhum de comer aquela fruta já é o suficiente. E aí, alguns amigos meus falam, né? Mas você precisa conhecer o mundo. Eu falei, concordo. Conhecer o mundo é uma coisa. Morar no mundo é diferente. Eu quero morar aqui. Entendeu? Quero morar aqui. Você sempre chega no italiano e fala, você precisa conhecer o Brasil. Não, o italiano tá lá na Itália, deixa o cara morar lá, onde ele tá. Porque senão, se a gente ficar com esse pensamento, a gente vai desocupar vários locais, desabitar vários locais e centralizar tudo num local só, entendeu? E aí é foda. E, inclusive, uma coisa que me incomoda muito, Olê, eu não sei se você concorda comigo, mas uma coisa que me incomoda muito é pessoas que moram em grandes metrópoles não terem uma autocrítica do local que elas moram. É como se faltasse conhecimento mesmo geográfico das coisas. Né? Porque, por exemplo, tudo bem um paulista não saber onde fica Macapá, mas agora um macapaense não saber onde fica São Paulo, meu Deus, é um absurdo, entendeu? Tipo, é uma coisa... E assim, eu acho, beleza, é inegável que São Paulo e Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são centros da economia, o Brasil em si, concordo. Tudo bem, mas o Brasil não é só isso, tá ligado? O Brasil, ele na verdade, vou além, e isso não é nem 10% do que é o Brasil. O Brasil de verdade está no norte. O Brasil de verdade está no nordeste. O Brasil de verdade está no sul. Esse é o Brasil. Se você for conhecer os Brasis, né, que tem dentro do Brasil. E aí, eu lembro de uma vez fazer um comentário sobre São Paulo para uma pessoa que mora em São Paulo, e ela ficava muito chocada. Ela ficava muito assim, nossa, você tá falando dessa forma de São Paulo. Eu falei, meu querido, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou do Acre, velho. Eu escuto desde que eu nasci. A gente é nada por vocês. Sério mesmo que você tá ofendido que você que mora em São Paulo, na maior metrópole da América Latina, você tá ofendido porque eu fiz um comentário sobre São Paulo? É sério mesmo isso? A gente vai partir dessa premissa? É isso que vai acontecer? Ai, que preguiça. O que você acha, Lê? Ai, que preguiça. Não, é assim, tipo assim, como eu já falei, eu já fui em São Paulo. E tem até um fato curioso com a Débora, né, que é nossa colega de trabalho em comum. Eu saí um dia com ela, fomos em uma clínica, né, que precisava ir. E assim, resolvemos ir de metrô pra eu conhecer, pra ela me mostrar. E o meu choque
de realidade foi num nível assim, quando no horário de pico ali, 5, 6 horas da tarde, aquele pessoal saindo do metrô, estilo The Walking Dead, sabe? Aquela coisa surreal. Eu olhei pra ela e falei, Dé, o tanto de gente que tem aqui nessa estação é o tanto de gente que tem na minha cidade. Aquilo virou uma coisa, eu falei assim, vocês não vivem aqui. Não faz, na minha cabeça não entra, na minha cabeça não entra. Que uma pessoa vai sair da casa dela, pegar um ônibus, um não sei o que, um trem, 2 horas no metrô, e aquele monte de gente saindo, parecendo um monte de zumbi, estilo The Walking Dead. Isso pra mim, assim, tem pessoas que vai achar absurdo, eu achar isso absurdo. Sim. Mas isso pra mim é surreal, é uma coisa assim, aquele tanto de gente desesperada pra chegar, e não estão vivendo, estão passando. E outro choque de realidade muito grande foi a primeira vez que eu fui pra São Paulo, entrando em São Paulo, o tanto de morador de rua, embaixo das pontes, de famílias. Ah, mas você tá falando aqui em Garça não tem? Não, Garça tem também, assim como todo o Brasil. Só que assim, é um ou outro que tá ali na pracinha do centro, que tá passando ali nas lojas, algum pedinte. Agora, ver famílias com acampamento, nem sei se eu errar alguma expressão, mas embaixo de uma ponte, ali. Aquilo pra mim foi um choque, assim, que eu falei, gente, a que preço? A que custo? Ah, tá, mas eu moro em São Paulo, é tudo prático. Concordo, é tudo prático, é tudo maravilhoso, eu tenho Uber, tem isso, tem aquilo, mas assim, aquilo ali, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, aquele metrô pra mim, falou assim, não. Se eu tinha alguma dúvida se eu poderia um dia morar, ali pra mim acabou, porque é surreal, eu nunca vi tanta gente junta na minha vida, e é um dia normal para eles, é mais um dia comum, tipo, é um nada, é um dia comum, eu ali embasbacada e é um dia comum. Gente, vocês não vivem aqui, isso é surreal, gente, assim, eu não sei se você tem essa impressão também, se você já chegou a presenciar, mas isso pra mim foi um choque, assim, gigantesco. Não, o meu choque já foi quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos e vi o tamanho daquilo. Aquilo ali pra mim já foi um choque absurdo. Assim, eu sabia que era grande, né, pela TV, que a gente vê e tal. Eu nunca tinha ido nem no aeroporto daqui eu tinha ido, quanto mais no de Guarulhos. Mas quando eu cheguei, vi aí o tamanho daquilo, quando eu fui no de Brasília também, né, na última vez, eu falei, gente, isso aqui é bizarro, velho. E um monte de avião indo e voltando, eu falei, meu Deus, como é que não se bate esses aviões? Como é que não se choca no céu? Porque aqui é só um indo e só um voltando aqui no de Rio Branco, entendeu? Não tem essa movimentação toda de avião. E eu fico pensando, caramba, gente, é outra parada, é outro mundo. E as pessoas costumam dizer, né, que São Paulo é uma cidade para trabalhar, né? Tipo, as pessoas estão lá para trabalhar, tipo, ninguém tá lá para viver e tal. E tem até uma rixazinha entre Rio e São Paulo, que o carioca é mais de boa, vive, vai pra praia, enfim, e o paulista tá focado no trabalho e tal. E sei lá, cara, eu tenho dificuldade de aceitar que a gente tem que ser funcional, sabe? Eu não sei, eu sou uma pessoa, eu também não tenho muito lugar de fala porque eu sou uma pessoa preguiçosa, né? Então, por característica pessoal, eu já não gosto de trabalhar mesmo. Então, se eu pudesse escolher. Então, se eu pudesse escolher só fazer podcast e escrever livro, meu Deus, eu escolheria, obviamente. Mas infelizmente, nenhuma coisa nem outra me dá dinheiro, bota comida na minha mesa. E se eu pudesse escolher, era isso que eu fazia a vida toda. Mas assim, esse negócio de não parar. Não dormir, a cidade que não dorme, me incomoda um pouco, assim. E às vezes eu fico chato, assim, com o Rio Branco também, porque Rio Branco, meia-noite, no máximo 2 horas da manhã, também já tá tudo fechado, já tá todo mundo dormindo, não tem lugar aberto mais pra você frequentar. Mas eu gosto disso, sabe? E funciona tudo direitinho. Tipo assim, 5 horas da manhã tá tudo abrindo, meia-noite tá tudo fechando também, e tudo se encaixa ali no seu devido lugar, sabe? E existem muitos problemas na minha cidade, como você mencionou, existem muitos problemas em todas as cidades, né? Mas eu acho que é mais fácil mudar do micro para o macro do que pegar algo que já tá no macro e é tanto que, sei lá, a Cracolândia é o problema que já o quê? Há anos e eu acho que nunca vai resolver isso, né? Porque é muita gente, cara, é um problema muito gigante, né? É estrutural já, assim, não tem, como você falou, e do macro pro micro é complicado. São políticas públicas muito grandes para poder mudar esses cenários. E aí, quando eu falo o lance do Brasil, né, como eu mencionei, tem uma música do Victor Xamã, que é um rap manauara, que ele fala: Brasil, o norte é invisível. É invisível pro oeste do Brasil, e isso
é fato em várias camadas, né? Como, por exemplo, quando eu perguntei para os meninos que trabalham comigo, né, se eles já tinham ouvido falar de Chico Mendes, eles falaram, cara, em algum momento no ensino médio foi falado assim, tal. Eu falei, cara, é absurdo você nunca ter ouvido falar de Chico Mendes de forma mais profunda, tá ligado? É absurdo, porque ele tem uma importância muito grande pro Brasil, não só pro Norte, não só pro Seringal, que, pasmem, né, o Brasil foi sustentado por uma época pela seringa, né? Pela borracha. E aí é absurdo a gente não conhecer essa história. Mas por quê? Porque a gente tá muito distante, tá ligado? Tá muito longe. E tem muitas coisas, por exemplo, que as pessoas não sabem, né? Inclusive, essa questão de não conhecer o norte, vou falar a verdade. Também tenho muito pouco conhecimento sobre cultura, sobre bibliografias do norte. E assim, o que a gente aprendeu, vamos ser bem sinceros, a gente aprendeu por onde? Por novelas. Exato. O pouco que retratou, assim, que pega grande massa, é em novelas. Uma personagem que tem uma dança típica, que veio de um lugar. E realmente, na escola, a gente tem grande foco no quê? Na região ali sudeste, um pouco ali do sul. E assim, a Amazônia, mas a Amazônia como floresta. Aquele lado ali, a floresta amazônica. Então, é isso, assim, eu não vou ser hipócrita. Eu também tenho muito pouco, gostaria de saber mais sobre o meu país, gostaria de saber bem mais. Mas, enfim, a gente tem sempre outras prioridades para estar vendo, para estar estudando, e acaba deixando isso de lado. Mas a nossa cultura é muito rica. É assim, eu falo, eu sou apaixonada pelo meu país. Eu amo ser brasileira, apesar de tudo que tá acontecendo, enfim. E acho que isso vai muito além de esquerda, direita, centro e tarará. É o patriotismo de fato. Eu sou apaixonada pelo meu país, eu sinto muito meu país estar do jeito que tá, por políticos e não políticos, enfim. Mas eu sou apaixonada pelo meu país e gostaria muito de conhecer bem mais a cultura. E assim, voltando àquele quesito de sair, gostaria de viajar também, tipo, vou pra alguns lugares, conhecer. Eu falo que eu não gostaria de ir pra fora sem antes conhecer o meu país. Eu não sei se você já visitou, sem ser São Paulo, outro estado. Eu fui há uns 2 anos pro Mato Grosso. E assim, Mato Grosso mesmo, assim, uma cidade lá no bem interior do Mato Grosso, ali pro lado de Sinop. E assim, você muda de estado e já parece que você mudou de país, assim, é outra coisa, assim, bem diferente, é outros costumes. É surreal. Agora eu fico imaginando mais pra lá, indo mais. Como que vai ser o enriquecimento? Como que vai ser bonito? Como que vai ser diferente? Enfim, eu sou suspeita de falar porque eu sou apaixonada no meu país, né? Então... No próprio norte, Lê, no próprio norte já existe muita diferença, velho. A gente acha que, tipo assim, tudo a gente costuma dizer, o Nordeste. Dentro do Nordeste tem vários Nordestes. É Bahia, diferente de Pernambuco. Pernambuco é diferente de Alagoas. Existem muitas diferenças dentro de uma própria região. Por exemplo, no Pará, eles comem açaí com peixe. No Acre a gente não come açaí com peixe, a gente come açaí de forma doce, com açúcar e farinha. Já é diferente dentro do próprio norte, entendeu? Em Manaus é outra coisa. Fui pra Porto Velho, além de São Paulo, fui pra Porto Velho, né? Porto Velho, cara, e cara, eu amei, velho, aquela cidade. Tipo, amei, é muito mais desenvolvida que Rio Branco. O setor privado lá é muito mais forte que o setor público. E, cara, o tratamento das pessoas comigo, sem saber que eu não era de lá. As pessoas são legais, as pessoas são diferentes. Eu tenho muita vontade de ir pra BH, velho. Muita vontade. Tô tentando convencer minha namorada pra a gente fazer essa viagem, porque ela quer ir pro Nordeste. Eu até entendo ela, né? Ela quer ir pra praia. Nunca foi na praia, quer conhecer a praia. Eu não tenho esse fetiche por praia. Eu vou logo dizer, não tenho. Eu acho superestimada, muito superestimada. Mas, tudo bem, eu acho lindo, maravilhoso e tal. Mas se eu pudesse escolher, eu ia pra BH pra ver museu, eu ia pra BH pra ver a história de Santos Dumont, eu ia pra BH pra ver as coisas, pra comer a comida de BH, de Belo Horizonte, né? A culinária. Não, eu sou muito apaixonado pelo Brasil, cara. Muito mesmo. Se você vai pro interior do Acre, que a cultura indígena é mais forte, você já vê outra realidade também. Você vai ver os ribeirinhos, né? A forma que os ribeirinhos vivem. É um outro Acre. Não, sim. Eu tenho muita vontade de conhecer Minas Gerais. Sou, assim, apaixonada pela tudo que eu vejo, assim, que eu consumo de Minas, assim, eu acho muito bacana.
bacana. Assim, eu tenho muita vontade de conhecer, inclusive eu tava assistindo recentemente uma série sobre as fazendas, né, tombadas, as fazendas, os casarões das fazendas de Minas, e assim, é tudo tão lindo, é tudo tão histórico, é tudo tão... Eu tenho muita vontade, eu gosto desse turismo, eu também não sou muito fã de praia. Já fui, conheço, mas assim, não daria prioridade pra praia. Eu gosto assim desses passeios históricos, como você falou, museu, assim, em Minas Gerais tem toda aquela história do café e tal, além essa história, tudo, é um estado que eu tenho, assim, e os mineiros que eu conheço são maravilhosos, né, assim, eles fazem essa vibe de povo muito acolhedor, então eu tenho muita vontade de conhecer Minas, assim, além de São Paulo e o Mato Grosso que eu já conheci. Pra falar assim, eu estranhei muito Mato Grosso, assim, muito, muito mesmo. É lindo, é um estado lindo, assim, falando de maneira da natureza, natural, assim, é um estado lindo, uma fauna maravilhosa, mas, assim, questão de costumes, eu achei muito diferente. Mas Minas tá no meu coração. O que você mais estranhou em Mato Grosso, assim? As pessoas, Mato Grosso, eu achei as pessoas são um pouco mais ríspidas no convívio, assim. A cultura, e assim, lá é muito agronegócio, muita coisa assim, tudo é voltado pro agronegócio, tudo, assim, e olha que eu moro no interior aqui também. Garça, por muito tempo, foi tida como a capital do café a nível estadual, muito bacana, assim, só que lá é tudo voltado pro agro, e assim, é muito forte aquele discurso de direita, de conservador, lá é muito forte, e assim, é umas histórias que a gente vê lá que, fulano entrou num bar e matou tal, assim, tem em todo lugar também, mas lá parece que tem muito mais. Então, Mato Grosso, lá assim, parece que é cultural, né? É cultural essa coisa, assim, tudo na bala, tudo olho por olho, dente por dente, lá é tudo muito, assim, por mais que no estado, assim, eu moro no interior e não tenha nada, o pessoal fala não tem nada, entre aspas, né? Mas tem. Lá o interior, a cidadezinha que eu fiquei, realmente não tem nada. Não tem, não tem mesmo. Você tem que andar uns 200 quilômetros pra uma cidade perto, que é Sinop, que vai ter alguma coisa, e assim, o estado é lindo, realmente, é maravilhoso. Mas os costumes, assim, a cultura de lá não achei muito bacana, não. Eu tenho muita vontade, velho, de conhecer Minas. Assim, e o lugar do Nordeste que eu quero muito conhecer, que a minha namorada também não quer, é Salvador, Bahia. Pô, eu acho Salvador muito lindo, velho, na moral. E aquele povo também, assim, a forma que... Salvador, pra mim, cara, ele é uma síntese muito grande de uma parte do Brasil. É como eu falei, no Brasil tem vários Brasis, né? O Sul é uma outra galera do Brasil, Nordeste é outra galera, Norte é uma outra galera. Em Salvador tem uma parte negra ali do Brasil, tem uma forma muito bem contada, assim, não só nas pessoas, mas a cidade parece contar a própria história, sabe? É isso que eu acho incrível em Salvador. Até as praias são diferentes em Salvador, né? O Pelourinho, a comida típica, as pessoas parece que elas contam a história daquele local. Eu acho isso muito rico, porque quando a gente olha para fora, né, para Europa, por exemplo, que a gente vê, sei lá, Escócia, né, que vê um homem lá de saia, a gente vê essas coisas lá fora, como são representadas, a gente valoriza, né, a gente olha como é o alemão, olha como é o escocês, olha como é o espanhol, né, as touradas, pô, e dentro do Brasil tem isso, velho, tem essa representatividade em pessoa ali. Sabe, tipo, a pessoa, ela se autorrepresenta e ela representa a sua cidade. Eu acho isso muito bonito, assim. E eu tenho muita vontade de conhecer por esse fator também. E comer o acarajé também, né? Eu nunca comi. Maravilhoso. Você já comeu? Assim, os que fazem aqui, os de lá mesmo, não. Original. O meu único problema com essas, assim, com o Nordeste, assim, é um problema, calor. Nossa, então você vier pro Acre também. É calor. Eu sou uma pessoa completamente sensível ao calor. Eu odeio calor. Eu passo mal no calor, assim. Acho que eu não teria tanto isso pelo calor somente. Porque do restante eu também sou apaixonada. Eu acho muito bonito. A estética de Salvador é linda. A história é linda. E assim, é um povo realmente marcante. É um lugar marcante. Mas o calor, Jesus. Só de ver quando eu vejo vídeos e passou aquele calor, já foi, meu Deus, eu passando mal naquelas ladeiras de Salvador, Jesus. Deus me livre.
Lê, eu queria entrar em outro assunto que a gente já conversou em off, né? A gente conversou já no trabalho, que é sobre a sua religião, né? Que você já foi cristã e tal. Como é que foi isso, né? Porque que igreja você era? Por que saiu? Tal. Então, eu cresci numa casa cristã, assim, da congregação. Minha avó era da congregação, minha mãe, então, tipo, tem todo essa raiz. E, assim, até os 15 anos, eu frequentei assiduamente. Era culto de jovens de manhã, era culto à noite, era reunião de jovens quando tinha. E, assim, me sentia bem vamos falar pelo lado espiritual. Sentia bem de estar ali, de estar sentindo, estar na presença. Só que assim, eu já lá dentro não me encaixava muito, sabe? Quando você se sente meio que um peixe fora d'água, assim, porque assim, eu sempre tinha perguntas que não me davam respostas. E quem é evangélico sabe que assim, não é de bom tom nesses lugares você ser muito questionadora. Você tem que aceitar. Você tem que aceitar. Mas não que, por exemplo, uma coisa que eu ouvia muito e que isso me pega, inclusive, muito também. Fulano cometeu suicídio, ele vai pro inferno. Falei, poxa vida, a pessoa tá sofrendo num nível de tirar a própria vida e essa pessoa ainda vai ter uma condenação eterna. Ou, você foi de calça pra tal lugar, Deus castiga. Que Deus é esse? E eu acho que isso é o que mais pesou pra eu sair, assim, porque que Deus é esse? Que Deus é esse que vai castigar por eu estar com um corte de cabelo, por eu estar usando... Por eu ser quem eu sou, vamos falar assim. Eu gosto de usar batom, eu gosto de cortar o cabelo, eu gosto de me maquiar, mas isso vai tudo contra, Deus não quer isso. E assim, que diferença faz pra Deus isso? Se eu estou bem, assim, e isso é meio contraditório, porque falam que somos templos do Espírito Santo. E acredito que somos templos do Espírito Santo quer a gente bem, feliz. Claro. Então, sim, a congregação tem muitos preceitos rigorosos, muitos, assim, e é muita coisa, assim, bem... Ao mesmo tempo que não é parecida com outras igrejas, tem muitas coisas são típicas da congregação. O véu, por exemplo. Tanto que a congregação é conhecida como a igreja do véu. Sim. E o véu, pra gente orar, nos cultos sempre usar o véu. Mas assim, fui feliz, certa parte, quando fui feliz. Eu acredito que quando a gente busca Deus de verdade, independente de onde a gente esteja, ele é encontrado. Então, hoje voltaria? Não voltaria. Assim, o que eu sou hoje, o que eu me tornei hoje, não se enquadra mais ali. O que eu acredito hoje. Assim, inclusive tem um texto muito bonito e eu gosto de ouvir sempre, que eu não sei se você já deve ter ouvido, porque você assim tem essa bagagem de conhecimento, Deus de Spinoza. Sim. Aquilo pra mim é a definição do que é Deus. Pra mim é o que melhor se enquadrou hoje, assim, eu não me encaixo, eu acho que hoje, em nenhuma religião. Religião pra mim é o que a gente tem um mar, eu vi inclusive uma charge, né, sobre isso, um quadrinho. A gente tem um mar, a religião é o aquário, que pega esse pedaço de Deus e nos coloca ali. E assim, a congregação foi uma parte fundamental do que eu me tornei, né, do que eu sou, mas hoje eu não concordo com muitos preceitos, muita doutrina, não concordo. Também, assim, penso que hoje, como eu vivo hoje, estaria escandalizando. Hoje, se eu estivesse dentro dessa doutrina. Eu conheço pouco sobre a igreja cristã, mas o pouco que eu conheço também não queria ter conhecido. Sobre a congregação cristã, né? Eu conheço pouquíssima coisa. E assim, cara, interessante, eu trouxe esse assunto porque é um assunto que também me atinge, né? Porque eu sou um cristão que não tem igreja também. E por decisão própria mesmo, por escolha minha. Porque eu vivi durante muito tempo na igreja. A minha casa sempre foi uma casa religiosa. A minha casa sempre tinha alguma religião. Então, o catolicismo, o espiritismo, minha avó era espírita, então já participei de rituais espíritas. Testemunho de Jeová, minha família também já foi testemunho de Jeová, e aquilo, né, que eu falei da minha mãe, né, minha mãe sempre foi uma pessoa nesse sentido muito mente aberta, muito à frente do tempo dela. Eu estou indo para essa igreja, você vem se quiser. Minha mãe nunca me obrigou, nunca a ir a nenhum culto, a nenhuma igreja, a nenhum nada sem a minha vontade. Ela só falava, você vai? Não vou, então fica em casa. Mas geralmente eu sempre acabava indo, né? Então, Testemunho de Jeová, eu fui, estudei com eles durante uma boa parte, as sentinelas lá da Testemunho de Jeová, fui para a igreja católica,
fiz catequese, mas parei também. E aí fui pra igreja evangélica sozinho, né? Porque geralmente é o contrário, né? Os pais vão pra igreja evangélica e depois os filhos vão. Eu fui ao contrário, pra igreja evangélica eu fui primeiro e minha mãe acho que estava na católica, estava em outra igreja. E aí na igreja evangélica barra cristã, né? Eu me identifiquei mais, assim. Fui neopentecostal, depois fui pentecostal, fui pra Assembleia de Deus. E aí a última droga religiosa que eu parei foi o G12. Você já ouviu falar? Não. Que bom. Eu prefiro continuar sem ouvir falar. Que bom. O G12 é como se fosse eu vou tentar resumir pra você o que é o G12. É um esquema de pirâmide cristão. É isso. É um esquema de pirâmide cristão. Você vai, traz uma pessoa pra célula, traz 12 pra sua célula, aí os seus 12 faz mais 12, aí os 12. É assim. É 12, 12, 12, 12, 12, 12. E tem que ter o número 12. Tem que fechar nos 12. Pode ser 8, pode ser 10. Tem que fechar nos 12, porque Jesus teve 12. Então é mais ou menos isso. E aí, se fosse só isso, né? Tudo bem, não tem nenhum problema. Só que é pirâmide mesmo. Você é incentivado a ter os 12. Então você vai ter que meio que vender, entre aspas, né? Faz teu corre pra trazer os 12. Faz teu corre. Entendeu? Porque a igreja só pode crescer se for dessa forma. É a igreja em modelo celular, né? Que eles falam, né? E aí nessa igreja eu tive muitos problemas, porque isso que você falou, comecei a questionar, né? Não pode questionar. E eu era muito fã de uma banda católica, tô até hoje, chamada Rosa de Saron. E uma vez eu perguntei maravilhosa, eu gosto muito. Perguntei pro pastor, né, se tinha algum problema em ouvir Rosa de Saron, e ele disse que eles adoram Maria, então você não pode ouvir quem adora Maria. Aí eu falei, tá bom, voltei pra casa, falei, eu nunca mais piso nessa igreja e nunca mais voltei. E aí, depois disso, cara, eu fui estudar teologia. Falei, cara, eu não me imagino sem Deus, eu não consigo me imaginar sem Deus no sentido de devoção, sabe? No sentido devocional. Eu não me imagino no mundão, digamos assim, né? Mas também não me imagino mais em nenhum sistema desse. Então eu vou estudar para me munir de conhecimento. Né? Que a próprio Jesus fala, né? Que o povo padece por falta de conhecimento. Para me munir de conhecimento, e aí eu vou tomar minha decisão se eu vou para alguma igreja ou não vou. E cara, já fazem 12 anos, 12? Não, foi em 2003. Já fazem 12 anos que eu sou cristão fora dos templos. Criei um grupo junto com mais 3 amigos e durou 10 anos, né? Que se chamava Adoração Livre, que a gente se encontrava em casa, fazia nossos cultos em casa. E agora eu tô num projeto com os meninos, né? Online, em forma online, chamado Igreja Sem Nome. Eu acho assim, que se você tem a necessidade de ter um inferno, ser ameaçado de inferno para que você haja corretamente, eu vi essa frase, inclusive, eu não vou me recordar quem falou, você é um cão adestrado. Porque, eu não vou fazer isso porque Deus não gosta, eu vou pro inferno. Não, mano, você não vai fazer isso porque é errado, porque você prejudica o próximo. E assim, eu também não encontro base bíblica pra, eu não posso assistir esse programa de TV. Vamos falar bem absurdo, que é um dos preceitos da congregação, não posso tirar minha sobrancelha. Por quê? Por quê? Eu fazia esses questionamentos. Por quê? Por que eu não posso? E por quê? E assim, o Deus que é apresentado, e isso eu não tô falando só a nível de congregação, não. Porque depois que eu saí da congregação, eu fui em outras, assim, fui bastante. Sempre no meio evangélico, mas... E assim, o Deus que é apresentado é um Deus tenebroso. Sim. O Deus que é apresentado ao cristão é um Deus, assim, pavoroso. Porque, tipo, você vai pelo medo. Você... mas é porque tem que agradar a Deus. Você tem que se anular, você tem que deixar de ser quem você é. Deus te fez assim, mas você tem que renunciar a tudo que é. O seu ser, os seus desejos, tudo pra servir Ele. Já é contraditório. É muito contraditório, assim. E hoje, eu me aprofundei também em alguns assuntos, assim, não cheguei teologia, não. Mas me aprofundei, assim, eu gosto de estudar sobre todas as religiões, assim. Hoje, eu gosto de ver sempre, sobre catolicismo, sobre espiritismo, umbanda, candomblé, budismo, tudo eu paro, assim, que chegou até mim, eu paro pra ver. É o que eu faço. E assim, só o cristão mesmo que tem essa coisa, assim, de esse Deus perverso. Assim, esse Deus perverso, e Deus pra mim não é isso. Ou, como você falou, hoje eu sou um cristão sem um templo. Não me enquadro, acho que não consigo mais, dada toda a bagagem que eu tive, assim. Eu tive episódios na minha vida, assim, bem pesados, bem fortes, que eu esperei um milagre. E o milagre não veio. E assim, cheguei até ouvir e falei assim, você está nessa condição por castigo de Deus. Eu falei, mas que Deus é esse? Tipo, que
que Deus é esse que me colocou nessa situação? Aí eu entendi, depois de terapias e estudos, eu entendi que eu sou milagre. Deus me fez assim, Deus me deu força e Deus é o universo, essa força que emana da gente quando a gente mais precisa. Deus é isso, assim, não é esse ser supremo, impiedoso que vai te tacar no inferno por você cortar um cabelo. Então, e é libertador. Quando você entende isso, é libertador. Cara, eu tive muita dificuldade por muito tempo. E é por isso que hoje eu sou mais propenso a ouvir pessoas que eu discordo também. A gente é muito educado, e aí, não só na questão religiosa, mas a gente é muito educado a ouvir sempre pessoas que a gente concorda, né? Viés de confirmação, né? Sempre ouvir pessoas que a gente concorda, sempre ouvir as mesmas coisas, nunca questionar, e se questionar é porque tá sem fé, sendo que a própria definição de fé, ela exige que a gente que seja uma fé racional, né? O apóstolo Paulo fala isso, o culto tem que ser racional, o culto não pode ser uma parada joga pro universo, não, tem que ser de forma pensada. Essa direção, esse direcionamento para Cristo, para Deus, exige que você entenda quem ele é. Não faz sentido. Qual é a diferença então dele pro Papai Noel ou dele para um bicho papão, entendeu? Você tem que ter um conhecimento de quem ele é, e eu vivi muito baseado nisso. Eu lembro que quando eu era, as pessoas gostam muito de me julgar, de falar, o Jonathan bebe, diz que é crente e bebe. Eu falei, gente, sabe quando eu comecei a beber, quando eu coloquei pela primeira vez um gole de bebida na minha boca, com 24 anos, sendo que tem muito cristão por aí que vive em 24 anos bebendo, e aí depois se converte. Eu não, eu comecei a beber com 24 anos, e eu não sou alcoólatra, eu bebo socialmente, porque eu não bebo desesperadamente, a bebida ela não é a minha fuga, eu não bebo pra fugir da minha realidade, eu bebo porque é bom, como comer é bom, como jogar bola é bom, como transar é bom, é algo bom, Deus criou, Deus fez isso pra gente aproveitar, né? O primeiro milagre de Jesus foi transformar uma tristeza, que é a falta de vinho, em alegria, que é o vinho. Sim. Esse é o simbolismo da transformação de Jesus. Só que as pessoas querem que a gente viva triste, né? Quando Lutero, antes de ele se converter, né, de fato, quando ele era católico, ele se autopunia, ele se automutilava toda vez que ele pecava. Porque ele achava que toda vez que ele pecava, ele estava matando Jesus. Olha que vida era insuportável a vida de Lutero, cara. Olha que isso. Ele era magro, que ele não comia, era jejum toda hora, era água toda hora. Mas em 2025 tem pessoas que vivem assim ainda. A gente não tá falando do século passado, não. Em 2025 ainda tem pessoas que vivem nisso. E me desculpa, esse Deus que você diz que ele existe, ele não pode ser esse Deus que você está vivendo. Porque esse Deus que você está falando, ele é o caminho, a verdade e a vida. Vida em abundância. Ele mesmo fala isso. Eu vim para que tenham vida, e não só isso. Não só vida. Eu vim para que tenham vida em abundância. No sentido de que é vida exaurida, vida que floresce, vida que faz sentido as pessoas olharem. Tipo, só em você chegar num ambiente, o ambiente já muda, porque você é uma pessoa que tem vida. Você é uma pessoa que deixa todo o ambiente mais à vontade, mais seguro. Então, se você não tem essa vida, se você é uma pessoa que no seu trabalho você não passa isso para as pessoas, na sua família você não é, o seu filho não tem orgulho de te chamar de pai, não tem orgulho de te chamar de mãe, você pode viver na igreja o máximo que você puder, mas você não está demonstrando para as pessoas essa vida que você diz pregar, entendeu? Alguma coisa não está encaixando aí, meu amigo. Exatamente, assim, e a hipocrisia reina nesse meio, porque as pessoas acreditam que estão lá dentro, é um aval para elas fazerem o que quiserem, serem soberbas umas com as outras, e assim, não sofrer consequências por isso, mas apontar o dedo na cara de um e apontar o dedo na cara do outro. Eu passei assim, tive alguns fatos na vida, assim, bem difíceis, e assim, onde eu deveria encontrar apoio, que seria na comunidade cristã ali que eu estava inserida, foi quando assim as pessoas apontam mais o dedo, a hora que você mais precisa. E assim, é cada história tenebrosa, porque assim, a ponto de uma mulher que está em situação de vulnerabilidade, apanhando do marido, que é dentro da igreja, é um exemplo de homem, de as pessoas olharem para ela e falar, você tem que orar para Deus curar ele. Isso é horrível. Gente, isso é horrível. Então, você tá falando para outra pessoa que Deus quer que ela apanhe, que ela sofra, mas para manter um casamento que você acha que é o que agrada a Deus. Então, eu acho que a religião virou um meio de subjugar as pessoas, de manipular massas e assim, como eu já falei, eu falo para todos, eu não virei ateia, porque assim, eu falo que eu não vou mais na igreja, que eu não gosto, que eu não me enquadro, as pessoas me olham como, nossa, herege. Nossa, eu não virei ateia. Eu acredito em Deus. Hoje posso dizer que eu amo mais a Deus do que quando eu estava dentro da igreja.
Sim, Porque eu tinha medo de Deus. Eu tinha medo. Porque Deus vai te castigar porque você colocou calça comprida hoje, no frio de 2 graus fora. Você tem que ficar de saia. Hoje eu entendi o que é. Assim, eu tenho um psicólogo também que nesse quesito também é muito bom, maravilhoso. E ele, assim, me ajudou a enxergar o que é Deus de verdade, sabe o que ele espera. E assim, hoje eu não temo mais esse Deus. E assim, hoje eu não posso matar o amiguinho, mas não porque Deus vai me castigar, porque eu sei que é errado. Eu não posso fazer mal àquela pessoa, é porque é medo de Deus? Não. É porque é errado. Eu não vou fazer mal ao próximo porque eu não me sinto bem. E hoje eu tô, assim, tranquila com Deus, em paz, assim. É libertador. É libertador quando você sai dessas amarras. E assim, sabe o que mais me dói? Pensar que um dia eu já compactuei desses pensamentos machistas, eu já julguei as pessoas com base nesses ensinamentos que eu tenho. Assim, tenho vergonha de dizer que eu já tenho vergonha, mas assim, acredito que a gente tá aqui pra evoluir e aprender hoje, jamais. Só que assim, eu já julguei pessoas, eu já tive pensamentos machistas, pensamentos homofóbicos, tive. E tô sendo hipócrita falar, não, tive. Porque assim, eu estava sendo guiada pelo que eu achava que era verdade, a minha verdade na época. Hoje, jamais. Hoje tem outro pensamento, mas eu não tenho orgulho de dizer, e assim, eu fico triste de pensar que eu já fui assim, só que é aquele pensamento, né, manobra das massas, e como você falou, a pessoa tem que estar bem. Eu tô bem, tô sentindo a presença de Deus, ótimo, fica onde você tá feliz, só que assim, não tenta se anular pra caber num lugar que você não é pra você. Eu tô aqui, eu vou deixar de ouvir isso que eu gosto, eu vou deixar de tomar minha cerveja, meu vinho, eu vou deixar de usar essa roupa. Eu tinha uma amiga que, na época que eu ia na igreja, é muito vaidosa, ela é minha amiga até hoje, inclusive, e ela falava, nossa, mas é que eu gosto tanto de me arrumar, e eu gosto da igreja, só que pra eu ir eu vou ter que parar de ir. E eu não gosto, eu falei assim, você tem que estar do jeito que você quer, Deus quer te ver feliz, então se você gosta de passar seu batom, usa seu batom. E assim, na minha visão, naquela época, eu já falo assim, gente, isso pra Deus, que diferença que você vai fazer pra Deus, meu Deus. Enfim, acho que a gente, nesse ponto de vista, a gente tem o mesmo pensamento, nós compartilhamos o mesmo pensamento, eu e você. Assim, gosto de louvores, gosto de pregações, gosto de ler a Bíblia, só que a religião já não é mais pra mim. Mas é isso, Lê, muito obrigado, cara, por esse tempo que você passou aqui com a gente, trocando ideia. Nem doeu, né? Você tava nervosa no começo. Eu tava nervosíssima. Nem doeu. E aí, eu gosto muito desse sentimento que o convidado tem quando termina. E fico muito feliz em saber que você tá bem, né? Hoje. E que vai continuar bem, porque a gente tá sempre passando por coisas. E eu costumo falar uma coisa nos cursos que a gente participa, né? Que, por exemplo, a minha semana aconteceu um turbilhão de coisas. E aí as pessoas falam, eu queria saber o que é esse turbilhão de coisas que o Jonathan sempre fala. E às vezes não é nada. Às vezes é só porque eu briguei com minha namorada. Então, às vezes é só porque eu não comi o que eu queria ter comido. Então, a gente sempre tá aprendendo algo novo, sempre tá vivendo. E aprendo muito com você como pessoa e também profissionalmente, né, no trabalho. Eu gosto de brincar que o final do programa é o lugar de fala do convidado, né? Onde o convidado pode falar o que quiser, pode mandar abraço para quem quiser, se quiser, né? E pode falar algo que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro que não é uma entrevista, é um bate-papo. E, mais uma vez, Lê, muito obrigado. Espero te ver aqui no meu podcast mais vezes e fica à vontade. Com certeza. Quero participar mais vezes, inclusive tem outras histórias assim que eu adoraria compartilhar, assim, umas mais pesadas, outras nem tanto, outras mais divertidas, mas assim, fiquei feliz em participar, assim, desse momento, porque a gente se sente importante, né? Se sente bem de estar compartilhando, estar expondo assim, apesar de eu tava muito nervosa, ai meu Deus, o que eu vou falar? Porque, minha vida é tão sem graça, não tem nada interessante, mas enfim. Assim, eu agradeço, porque assim, tudo pra gente é um aprendizado, também aprendo muito com você, todos os dias, a gente troca experiências, e é bacana esse convívio, e assim, tô muito feliz por você ter me chamado, jamais falaria não sei de onde você tirou isso. Enfim, e assim, me senti privilegiada de você me chamar, de verdade, gostei muito. E você vê que foi rápido, né? Pra você ver que eu queria te chamar. Quando você falou, já vou chamar a Letícia. Né? Exatamente, assim, nossa, foi muito bacana e eu não vejo a hora que for. Até a próxima, Lê. Até, Joe, é nóis. Tamo junto.